Thaís, tenho 27 anos, estou procurando um namorado que seja um homem tranquilo e calmo e de preferência que não tenha filhos. Porque eu já tenho 5 filhos e estou grávida de mais um. Um homem tranquilo e independente. Estou à procura de um coroa para casar comigo, só que tem alguns requisitos para casar comigo. Aí, se você tiver interesse, eu tenho 3 filhos que eu vou levar e eu não fico sem minha mãe. Aí eu vou levar também, só que minha mãe é aposentada. Eu não tenho renda nenhuma, eu só preciso de um coroa para pagar aluguel para mim, tratar de mim e dos meus filhos. E de vez em quando meu genro também vai passear na minha casa. E minha mãe tem 2 gatos. Como é que é o nome dos gatos, Vitória? O Jorge e a Júlia. Vai também, tá? Aí, os interessados, pode estar comentando nesse vídeo aqui, tá? Um beijo para vocês. Se você tiver interesse, coroa, em mim, fala aí nos comentários. Que eu preciso de arrumar um coroa para cuidar de mim e tratar dos meus filhos. Beijo. O número de mães solteiras no Brasil não para de crescer. E sabe o que muitas estão procurando agora? Um provedor. Um homem para assumir o papel que o pai do filho não quis. Só que os homens estão espertos. Eles perceberam que se envolver, a dor de cabeça é garantida. Porque amanhã o relacionamento acaba e ele ainda corre o risco de pagar pensão para um filho que nem é dele. Hoje o homem pensa 2 vezes antes de se envolver, porque não quer virar responsável por decisões que não foram dele. E não é falta de empatia, é autopreservação. Enquanto isso, o número de mães solteiras cresce. E o número de homens dispostos a salvar alguém só diminui. Porque o amor de hoje virou risco. E o homem aprendeu que paz vale mais do que piedade. Tenho 6 filhos e eu não quero um homem liso. Eu quero um homem que tenha carro. Eu quero um homem que tenha dinheiro para me levar no salão, para me arrumar, entendeu? Quero homem para assumir os meus 6 filhos e pagar escola particular. E eles ir de limousine pra escola. Eu não quero mais homem liso, pobre, fudido, lascado, mas não, entendeu? Eu quero um homem agora que tenha dinheiro. Aqui nas redes sociais à procura de um amor. Tenho 25 anos. Tenho 6 filhos, aqui tem 4. Os outros 2 estão na casa da avó, né? Tô procurando de uma pessoa de idade, porque o que eu tinha de brincar eu já brinquei, né? O pai dos meus filhos, um tá preso, o outro morreu e outro vive no meio da rua, não sei nem quem é, né? Estou à procura de uma pessoa que me assuma, que ganhe bem, né? Que tenha carro, né? Que tenha um bom salário, porque eu não posso trabalhar, né? Porque eu vivo pelos meus filhos, né? Que ele possa me ajudar, né? Gosto de comer bem, gosto de minha roupa, de meus perfumes. Então, a pessoa que se identificar aí também esteja à procura de um amor, né? Pode falar comigo aí, pra mim ver, pode se candidatar, que eu vou dar uma olhadinha, vou conversar, vamos se conhecer, né? Eu não quero pessoas que bebem, pessoas que fumam, que gostam de farra, eu gosto de pessoas que sejam mais caseiras, né? Eu gosto de beber, gosto de sair, e a pessoa que ficar comigo, que se interessar, já venha sabendo, né? Porque quando eu sair, ele fica em casa olhando os meus filhos até eu voltar. Então é isso, gente. Se alguém se interessar aí, tem que ser pessoas de idade, acima de 60, 65 anos, né? Eu gosto de pessoas mais velhas, não quero pessoa nova, porque gente nova não quer nada com ninguém, não quer compromisso, né? Não quer nada com ninguém. E é isso aí. Hoje em dia, tem muita mãe solteira que escolhe o homem errado, ignora os que realmente querem algo sério e depois reclama da solidão. Faz filho com quem nunca quis ser pai. Acredita em promessas vazias e quando percebe o erro já tem 3, 4 filhos para criar sozinha. Aí começa a procurar um homem bom, trabalhador, provedor. Justamente aquele que ela desprezou lá atrás. Mas o problema é que esses homens já aprenderam a se proteger. Hoje eles olham, entendem a história e se afastam. Porque ninguém quer pagar o preço das escolhas que não fez. E é nesse momento que o arrependimento bate mais forte. Quando o tempo cobra o que a emoção plantou. Não tem homem com capacidade de poder assumir uma mulher de verdade responsável. Olha aqui, esses homens são incapazes de assumir uma mulher grávida de 8 meses e pegar mais 4 filhos prontos. Isso
é para homem de verdade. Quem fala, ai, que não sei o que, é porque não é homem, é um cara fracassado, entendeu? É um cara que não tem capacidade, um cara que não tem a condição também, claro, às vezes tivesse condição até ficava, mas não vem porque não tem condições e fica botando defeito em várias outras coisas. Eu quero um homem de capacidade, nem que seja um homem de 80, 90 anos, que assim é bem melhor, que não vai me incomodar muito, vai ficar só dormindo, bebendo sopinha, né? E é isso, gente. Não. Só manda mensagem aqui se tiver capacidade. Eu estou à procura de um relacionamento com um homem a partir de 80. Ou alguém bastante maduro, com bastante capacidade. É isso aí. Nos dias de hoje, o homem que decide se envolver com uma mãe solteira precisa entender uma coisa antes de tudo. A conta nunca vem só no dinheiro, ela vem no emocional. E o nome dessa conta é pensão afetiva. Porque quando ele entra nesse tipo de relacionamento, ele não começa do zero. Ele entra em uma história que já começou antes dele, com laços, dores, lembranças e traumas que não tem nada a ver com ele, mas que de alguma forma ele vai ter que lidar. Muita gente acha bonito, romântico, quando o homem assume o papel de padrasto, mas ninguém fala do peso invisível que isso traz. O homem precisa ser compreensivo, presente, protetor, sem ultrapassar limites, sem tocar em feridas antigas e, acima de tudo, sem errar. Porque qualquer deslize dele vai ser comparado ao erro do pai da criança. E é aí que começa o desgaste. Ele se doa, se esforça, tenta ser parte da nova família, mas o tempo todo é lembrado, de forma direta ou indireta, que ele não é o pai. Ele pode estar presente, pode ajudar, pode ser bom, mas sempre existe um espaço que ele nunca vai ocupar por inteiro. E emocionalmente isso custa caro. Custa a paz, custa a energia, custa o sentimento de pertencimento, porque ele se envolve em uma história em que precisa ser perfeito para não ser descartado, mas não pode ser ele mesmo sem ser julgado. Muitos homens entram nessas relações com o coração aberto, acreditando que amor supera tudo, mas com o tempo percebem que estão pagando por erros que não cometeram. Pagam pelo abandono do outro, pelos traumas da mulher, pela carência emocional e pela necessidade dela de provar para si mesma que ainda dá para recomeçar. Só que o recomeço nem sempre é justo, porque enquanto ele tenta construir algo novo, ela ainda carrega o passado nas costas. E, sem perceber, transfere para o novo homem a responsabilidade de curar o que o antigo destruiu. A verdade é dura. A maioria dos homens que se envolve com mãe solteira não paga pensão financeira, mas paga pensão afetiva. E essa dói mais do que qualquer valor no papel. Ele paga com atenção, com tempo, com paciência. Paga com o silêncio quando é cobrado injustamente. Paga quando é comparado ao outro. Paga quando percebe que o amor dele não é suficiente para preencher o vazio que já estava ali. E é por isso que, hoje, tantos homens estão preferindo ficar sozinhos. Não é porque são frios, egoístas ou insensíveis. É porque aprenderam o preço emocional de se doar por inteiro em um terreno onde o passado ainda manda. O homem moderno entendeu que paz vale mais do que companhia, e que nem todo relacionamento merece o esforço de quem está disposto a dar o melhor de si. Não se trata de julgar, mas de enxergar a realidade. Porque o amor, quando vem carregado de expectativas, comparações e traumas não resolvidos, vira fardo. E o homem que tenta carregar isso sozinho acaba se perdendo no meio do caminho. Eu tenho 5 filhos e é claro que me perguntam se todos eles são meus. E a resposta é... sim! Eu tenho 5 filhos e é claro que me perguntam se são todos do mesmo pai. E a resposta é... não! Eu tenho 5 filhos e é claro que todo mundo me pergunta como eu dou conta. Gente, eu não dou conta. Eu tenho 5 filhos e é claro que eles andam sempre penteados, arrumados e a mãe não consegue passar uma maquiagem. Eu sou mãe de 5 e todos me perguntam, e aí, agora chega, né? Eu tenho 5 filhos e é claro que eu dou uma surtada de vez em quando e adoraria acordar pai um dia. Olha o que me mandaram no meu direct, Matos Canilda. Mulher com filho foi feito pra homens e não pra moleques igual a você. É sempre o mesmo roteiro, né? Enquanto tão jovens e bonitas, o homem de bem, o trabalhador, aquele cara que quer algo sério com você, é desprezado, é humilhado, é tirado de homem liso. Você sai por aí explorando a sua liberdade sexual, se diverte com vários homens e depois que já tá com 2, 3 filhos, quer militar na internet, dizendo que a mulher com filho foi feito pra homens, não pra moleque babaca. Que a maturidade do homem tá em assumir uma responsabilidade que não é dele. A pergunta que eu te faço é, soldado, se essa mulher fosse livre, desimpedida, sem filho nenhum, será que ela ia, irmão, querer algo sério com você? É lógico que não. Ah, Bra, mas ela é trabalhadora, soldado. O que tem de mulher trabalhadora que não presta é brincadeira. Na onde que tá escrito que a maturidade do homem vem assumir a responsabilidade de outro macho? Cada um que luta pra assumir os seus filhos. Quem pariu o Mateus que balança o berço. Na nossa cara tá escrito van escolar? Tá escrito orfanato? Supernano pra cuidar de filho dos outros?
É simples, fecha as pernas, abra a visão, seleciona melhor o tipo de parceiro que vocês se relacionam. Talvez no futuro próximo, vocês não ficam aqui na internet passando vergonha. Tô à procura de um homem, tá? Não precisa ser rico, pode ser pobre, entendeu? Não precisa ter dinheiro, tá? Só quero um homem, entendeu? Se for pra somar comigo, entendeu? Porque eu sou mãe de 4 filhos e quero um homem, entendeu? Pra compromisso, um homem de caráter, de respeito pra assumir eu e meus filhos aqui, entendeu? Eu e meus filhos. Eu quero saber se você é, cara, esse homem pra preencher esse vazio dessa mulher. Estou atrás de um companheiro, não aguento mais viver só. Você quer um compromisso de verdade, cara? Se você quiser, diga aí, eu quero um coração do lado. Agora tem que querer negócio sério mesmo, viu, cara? Nada de brincadeira. Você quer um compromisso sério? Eu quero saber se nesse TikTok tem homem. Tem homem nesse TikTok pra querer negócio sério. Responsabilidade de um homem de caráter. Tem ou não tem pra compromisso? Se você for um homem pra compromisso, diga aí, eu quero um coração do lado, entendeu? Tem que querer negócio sério mesmo, viu, cara? Negócio sério mesmo. Nos últimos anos, o número de mães solteiras no Brasil só aumenta. E sabe o que é curioso? Ninguém quer falar sobre o porquê. É como se fosse um tema proibido. Mas a verdade é que esse crescimento revela muito sobre o que está acontecendo com os relacionamentos hoje. Antigamente, quando uma mulher engravidava, havia um senso de compromisso, de construção de família, de responsabilidade. Hoje, o cenário mudou completamente. Muitas vezes, o relacionamento mal começou e já termina. E a criança nasce sem pai presente. Ou com um pai que some porque a relação nunca teve base. E não é questão de julgar, é questão de observar. Tem muita mulher batalhadora que cria o filho sozinha porque o homem foi covarde e fugiu da responsabilidade. Mas também existe o outro lado. Gente que escolhe mal, que se envolve com quem não tem estrutura nenhuma, e depois coloca a culpa em todos os homens, como se o problema fosse coletivo. O discurso é de liberdade, mas a conta chega. Muitas trocam estabilidade por emoção, constância por adrenalina, e quando o tempo passa, percebem que o viver o momento cobra juros altos. E é aí que entra o arrependimento. Depois de anos apostando nos errados, começam a procurar o homem trabalhador, o cara calmo, fiel, o que queria algo sério lá atrás. Mas esses homens já seguiram a vida. Hoje eles estão focados, seletivos, e não querem mais assumir a dor e a responsabilidade das escolhas de ninguém. E não é falta de empatia. É autopreservação. Porque o homem de hoje viu o que acontece quando ele se envolve com alguém que traz uma bagagem pesada emocionalmente. E às vezes até legalmente. Tem homem sendo cobrado, pagando pensão por filho que não é dele, ou se metendo em brigas que não começou. Então é natural que ele pense 2 vezes antes de se envolver. Enquanto isso, o número de mães solo cresce. E cresce não só porque os homens somem, mas porque o amor virou jogo, a responsabilidade virou peso, e o compromisso virou piada. O problema não é ser mãe solo. O problema é o porquê. Porque quando a decisão vem de uma irresponsabilidade, quem paga o preço é a criança. É o emocional. É o futuro. A sociedade ensina as mulheres a não depender de ninguém, mas esquece de dizer que criar um filho sozinha exige mais do que força. Exige tempo, equilíbrio e estrutura. E quando tudo desaba, o discurso muda. A solidão pesa, a conta chega, e o arrependimento bate quando o tempo já passou. Enquanto isso, os homens estão mais reservados. Muitos preferem a paz ao risco. Estão cansados de serem tratados como provedores de última hora, ou como solução para histórias mal resolvidas. E o resultado disso? Um ciclo onde ninguém confia em ninguém. As mulheres se sentem abandonadas, os homens se sentem usados, e os relacionamentos se tornam apenas trocas de conveniência. O número de mães solteiras no Brasil não para de crescer, e não é apenas uma estatística. É um retrato da confusão emocional e moral da nossa geração. Porque liberdade sem responsabilidade vira caos, e amor sem escolha consciente vira arrependimento. No fim das contas, o que falta não é amor, é maturidade. E enquanto as pessoas não entenderem que toda escolha tem consequência, os números vão continuar subindo, e o arrependimento também. O tempo passou, e aquele discurso de independência que antes soava tão bonito, hoje soa como solidão disfarçada de força. Porque no início parecia liberdade. Não preciso de homem. Quero viver do meu jeito. Prefiro criar meu filho sozinha do que aturar alguém. Mas quando o silêncio da casa começa a pesar, quando as contas se acumulam, e o emocional começa a cobrar o que o orgulho negou, a realidade aparece. Sem filtro, sem empoderamento, sem aplausos. Hoje, muitas mulheres estão percebendo que liberdade sem responsabilidade tem um preço alto. Que criar um filho sozinha não é sobre força, é sobre sobrevivência. E que o homem bonzinho que elas ignoraram lá atrás
Era exatamente o tipo de homem que faz falta agora. Mas o tempo mudou os homens também. Eles cansaram de ser o plano B. Cansaram de serem vistos só quando o caos chega. Porque enquanto muita mulher queria viver o momento, o homem de valor estava construindo, crescendo, amadurecendo. E agora, quando elas olham para o lado e veem que esses homens estão focados, seletivos e em paz, bate o arrependimento. A verdade é que o homem moderno aprendeu a se proteger. Ele viu amigos sendo acusados injustamente, outros criando filhos que não eram deles, e muitos virando apenas provedores em relacionamentos onde não eram respeitados. Então ele parou. Parou de correr atrás, parou de tentar provar que é bom, parou de querer salvar ninguém. Hoje ele observa. E se vê confusão, ele se afasta. Se vê interesse, ele se protege. Porque ele entendeu que paz vale mais que paixão. E o que antes era chamado de frieza, hoje é maturidade. O número de mães solteiras continua crescendo e os homens continuam se afastando. É um ciclo que a sociedade ainda não quer encarar. Mas a verdade é simples. Não é falta de homem. É falta de responsabilidade emocional. Porque para formar uma família não basta amor de momento. É preciso escolha consciente, respeito, caráter e compromisso. E enquanto isso for tratado como algo secundário, a conta vai continuar chegando. E o mais doloroso é ver que, no fundo, muitas dessas mulheres não queriam estar sozinhas. Elas só acreditaram nas mentiras que o mundo vendeu. Que o amor é fraqueza, que o homem é inimigo, que a liberdade está em fazer tudo sozinha. Mas agora, com o tempo passando e a solidão pesando, a ficha cai. Não é poder o que elas queriam, era parceria. E parceria exige o que o orgulho não deixa ter: humildade, renúncia e escolha certa. No fim, o número de mães solteiras não para de crescer, porque as escolhas continuam sendo feitas com o coração vazio e a cabeça confusa. E enquanto o arrependimento for o professor, a lição sempre chegará tarde demais.